Então, bom dia, pessoal. Vamos iniciar nossa aula de hoje de psicologia aplicada ao direito, né, da Universidade Federal do Espírito Santo, comigo, professor de Emerson Saqueto. Espero que vocês estejam bem aí e tudo esteja correndo da melhor maneira possível nesses tempos difíceis que a gente tem vivido, né? O interessante é que a gente está começando a melhorar, de fato, a vivência, né? As coisas estão, de certa forma, voltando ao normal. O termo novo normal não deu muito certo, a galerinha não gostou muito, né? Parece que isso de novo normal não pegou mesmo, não fez moda. Mas, então, estamos voltando aí para uma vivência menos restritiva, para uma vivência um pouco mais parecida com o que a gente tinha antes, tá? Então, espero que vocês estejam bem aí. Vamos iniciar, então, a aula de hoje. Eu digo anverso da psicanálise, ou inverso da psicanálise, enfim, ou diametralmente oposto à psicanálise, é porque as teorias psicodinâmicas, né, ou seja, teorias mais internalistas, teorias do simbólico, né, não fizeram sucesso em toda a psicologia, né? A psicologia tem correntes, ela tem teorias, e as teorias, elas nem sempre elas conversam, né? Vamos pensar o seguinte, né? Teoria, na verdade, é sempre um modelo explicativo e interpretativo, tá? Então, uma teoria é um modelo explicativo interpretativo. É uma modalidade, uma maneira de interpretar um fenômeno. Portanto, uma teoria. Ou seja, não existe para nós aqui uma teoria infalível, né, tanto na psicologia quanto em qualquer outra ciência. Tá? Vamos pegar aí na filosofia moderna clássica, que o problema era a epistemologia. Eles devem ter estudado em algum momento a luta entre empiristas e racionalistas, né? Racionalistas como Descartes, como Pascal, como Berkeley, como Leibniz, como Spinoza, tá? Todos esses autores, eles tinham um modelo para explicar a realidade. Se baseava no primado, né, o princípio, a força maior da razão. Então, Descartes, por exemplo, dizia o famoso, né, cogito ergo sum, né, penso, logo existo, je pense, donc je suis, né, que é um modelo explicativo da realidade matematizado, né? É uma ideia de que existia um fantasma no mundo, enganador, que chamava de gênio enganador, que era a dúvida, e eu tinha que duvidar de tudo, porque não podia confiar nos órgãos dos sentidos, e aí, então, por conta dessa dúvida, eu olhava para o mundo e não podia ter certezas absolutas. As únicas certezas absolutas eram as construídas a partir da lógica, né? Da razão pura, tá? Essa razão pura em Descartes era se eu duvido ou tenho certeza, mas óbvio que eu duvido, né? Eu estou vivendo, eu estou pensando, e se eu estou pensando, logo uma certeza absoluta cartesiana era a do cogito, era de que eu pensava e existia. Descartes estava certo? Essa pergunta não cabe, né? Não cabe. Era o modelo explicativo é o mais correto? Essa é uma pergunta que cabe, né? Ele está adequado para um tipo de modelo explicativo, para um tipo de lógica formal, tá? Então, existe ainda um jeito de olhar o mundo à la Descartes, né? O cartesianismo está aí. A gente, inclusive, estuda os modelos explicativos matemáticos de Descartes até hoje, né? Então é uma modalidade maquínica de olhar o mundo, né? Só que existiam os ingleses principalmente, e aí vamos pegar John Locke, vamos pegar aí o próprio Hobbes, né? Vamos pegar aí um pouco de Bacon não chega a ser Francis Bacon,
um empirista clássico, né? Porque ele tinha alguns elementos racionalistas, mas era um inglês e antecedeu Locke e antecedeu Hobbes. Mas vamos pegar aí já na linha do próprio Locke, um David Hume, tá? São empiristas. Eles já falavam, olha, se a razão não confia nos órgãos dos sentidos, os sentidos, as sensações, são a possibilidade de alimentação do processo de aprendizagem. Então, eu vejo o mundo com os órgãos do sentido. E não conseguiria ver o mundo, ou sentir o mundo, escutar o mundo, né, as sensações do mundo, sem a experiência sensorial. E aí, ele coloca, vamos confiar nas experiências sensoriais humanas, porque elas nos provocam, de certa forma, um tipo de conhecimento. Ponto. E onde eu estou querendo chegar? Que Kant, né, já na Alemanha, né, vai unificar ambas as teorias, né, a teoria racionalista e a teoria empirista, criando uma ideia de razão que é possível para além de dizer que um modelo teórico é o único possível, era o melhor, ele colocava que, olha, tem elementos no racionalismo e tem elementos no empirismo que produzem a nossa epistemologia como a conhecemos, né? Que são, né, os analíticos a priori, né? A ideia de que eu tenho para conhecer elementos lógicos construídos mentalmente e elementos da sensação que são a posteriores, né? Então eu tenho a priores e a posteriores, eu tenho analíticos e sintéticos, tá? Podia ser então, a gente chama de analítico a priori ou sintético a posteriori, né? Mas não importa. E a ideia é juntar, né, essas duas concepções kantianas para formular uma ideia de conhecimento, tá? Então, por que eu estou partindo hoje, começando o behaviorismo com, digamos, essa introdução epistemológica, né, essa teoria do conhecimento? Porque se eu entendo que a mente e o viver em sociedade também são passíveis de teoria, de teorização, ou seja, que nós podemos ter modelos explicativos da mente ou da sociedade, ou de qualquer fenômeno que eu queira analisar, eu não vou ter aquela ideia absurda de dizer que existe uma teoria que consegue dar conta exemplarmente de analisar aquele fenômeno, né? Então, de certa forma, eu já estou dizendo, olha, a psicanálise vai dar conta, enquanto um modelo explicativo, de alguns fenômenos psicológicos. Outros fenômenos psicológicos vão ser analisados por outras teorias de uma maneira mais eficaz. Ou, não sei nem se a gente pode usar o termo eficácia, né? Não sei se está querendo dizer que um é mais competente do que o outro para analisar um determinado fenômeno. Mas o que eu quero dizer é que, ao olhar para o fenômeno social, ao olhar para os fenômenos psicológicos, não existe apenas a psicanálise como modelo explicativo e que dê conta de tudo. Então, outros autores, com outras referências, com outras maneiras de olhar esse fenômeno, vão dar outras palavras, tá? É como se fosse a tarefa de Adão, sabe? Deus não fez isso lá no Gênesis, quando criou Adão, a primeira tarefa foi dar nome às coisas. Então tem aquilo de nós humanos temos em nossa natureza esse compromisso de Adão, né? Nós queremos dar nomes às coisas, nós queremos conceituar as coisas. Ou como o próprio Kant dizia, nós pegamos esses modelos explicativos e já programamos mentalmente para dar conta do mundo, né? Inclusive,
que fique bastante claro, né, que se viesse um extraterrestre, e extraterrestre não estou pensando no ET, não, tá? Estou pensando no extraterrestre como uma lógica exterior à lógica humana, que não tivesse todos esses anos de civilização que nós temos, ele olharia os fenômenos que nós nomeamos a partir de uma física e a partir de uma linguagem matemática de uma maneira diferente da nossa. Então, aquilo que a gente chama de força da gravidade, por exemplo, talvez ele nomeasse de uma outra maneira, né? Falei um pouquinho sobre isso já em algum momento, né, quando falei de um princípio lógico que dá nome às coisas, quando falo, por exemplo, do nascimento do mito, né, dos anjos invisíveis lá para nomear a gravidade. É um pouquinho disso de pensar uma torção dentro da epistemologia, uma mudança de olhar, né? E isso nos torna um pouco mais humildes, porque então significa que não tem uma teoria que basta para tudo. Então, do outro modo, a psicanálise não basta para tudo, né? E a psicologia não é uma psicologia, são psicologias, né? Então são teorias de interpretação do fenômeno a partir da ideia de psique, através da ideia de alma, tá? Então, nisso, nas psicodinâmicas, vão ter os gestaltistas, talvez você já deve ter ouvido falar, né? Fulano tem uma clínica da Gestalt, ou figura e fundo, né? Aquilo de você ver uma figura que, na verdade, de mais de perto é uma figura, de longe é uma outra figura, é o cálice e as duas pessoas conversando, né? É um outro fenômeno, ou outro campo teórico da psicologia que vai tentar dar conta da maneira como nós lidamos, entendemos o mundo. Vão ter os humanistas, a psicologia positiva e para o campo do direito, eu selecionei também um pouquinho uma aula introdutória, já que eu fiz uma aula introdutória dos conceitos de psicanálise, uma aula introdutória dos conceitos do behaviorismo norte-americano, tá? Então, essa longa abertura é para dizer que hoje, ao estudarmos o behaviorismo, não significa que a psicanálise está errada e o behaviorismo está correto, ou que a psicanálise está correta e o behaviorismo está errado. Estou pegando duas teorias diametralmente opostas para a gente fazer algumas análises no campo do fenômeno do direito, tá? O behaviorismo, né, significa, o conceito de behaviorismo, significa isso que é a tradução ipsiliteri do inglês, né? Behavior, comportamento, né? Ismo, a gente já sabe desde todo sempre que é acreditar, depositar em, entender, a compreensão científica do fenômeno, né? Então, behaviorismo é o estudo do comportamento, é a teoria que quer dar conta do comportamento. Mas, Jamerson, tudo que a gente estava estudando agora, até agora em psicanálise, não está relacionado ao comportamento. Por exemplo, o complexo de Édipo, você coloca que é definidor da neurose e a vivência do mal-estar social, e isso nutre os comportamentos, né? Inclusive o feminino e o masculino, né, são comportamentos, né? Então, como assim? O que acontece, afinal de contas? E aí eu coloco para vocês, olha, é óbvio que a psicanálise também fala dos comportamentos, mas esses comportamentos são mediatizados no simbólico. E quando a gente fala de simbólico, tem uma ideia de internalidade, né? Essa ideia de psico como alma, né? Na psicanálise tem muito mais sentido, porque é um processo de elaboração interna. E cada pessoa elabora de uma maneira. Os behavioristas não concordam com isso. Eles concordam que nós somos animais. E como animais, nós aprendemos e sedimentamos, cristalizamos, construímos comportamentos todos de acordo com a espécie. Então, o behaviorismo está muito mais ligado, por exemplo, a algumas teorias evolucionistas, biológicas, neurobiológicas, neurofisiológicas, ou seja, há uma ideia de anatofisiologia
né, ou de teoria do corpo, que é muito mais uma contagem experimental, tá? Tanto que os analistas do comportamento, esse é o nome que se dá para os behavioristas, né, analistas do comportamento, ou seja, são cientistas do comportamento, então alguns chamam até de ciências comportamentais, o behaviorismo é uma delas, existem outras ciências comportamentais, inclusive eu não sou behaviorista, quero deixar claro isso, mas gosto de alguns aspectos do comportamental, das ciências comportamentais, como a genética comportamental, né? Porque a gente consegue perceber que dentro desse leque de ciências do comportamento é impossível dizer que não exista nada de natureza humana. Então, uma genética comportamental a gente consegue pensar junto, inclusive com elementos da psicanálise. Mas agora, os behavioristas colocam que eu, como um animal, como qualquer outro animal, aprendo por modelagem de comportamentos e aprendo por condicionamento, tá? Quando você vai fazer uma análise disso, você tira, então, a questão da internalidade. Então, você tem muito mais uma externalidade, porque o comportamento ele pode ser medido, ele pode ser mensurado, eu posso estabelecer padrões de comportamento, esses padrões de comportamento podem ser medidos e a gente tem, então, uma métrica para dizer de como a sociedade funciona, tá? Então, se eu tenho na psicanálise uma predileção por uma ideia de internalidade, no behaviorismo eu tenho uma externalidade, tá? Inclusive, esse analista do comportamento, ele também, a disciplina dele geralmente se chama AEC, né? AEC, que é Análise Experimental do Comportamento. É isso que eles fazem. Eles fazem uma análise do comportamento com premissas positivistas, porque o behaviorismo foi muito influenciado pela teoria dos positivistas, em especial de Augusto Comte, né, a ideia de progresso. Vocês devem ter estudado um pouco disso em sociologia, né? A ideia de que eu passo de um estágio evolutivo para outro, eu teria um estágio basal ali disperso no mundo, no estado natural, e aí, obviamente, eu vou indo um estágio metafísico, que seria mais analítico do que um estágio religioso, até chegar num estágio positivo, que é um estágio científico. Essa base kantiana, ela vai bater ali nos norte-americanos, né, nos comportamentalistas ingleses, eles vão pensar o seguinte, peraí, né, esse humano ele tem que progredir, esse humano tem que sair de um estágio menos evoluído e atingir um estágio mais evoluído. E como que ele atinge esse estado científico ou positivo, né? Porque não é uma ligação inteira com o Kant, mas como é que eu me torno gente? Eu me torno gente pelos comportamentos que são aprendidos. E como esses comportamentos são aprendidos? Por condição, tá? Como assim? Condição. Sempre tem uma condição. Tanto que é chamado essa metodologia de condicionamento. É estabelecer uma relação de causa e efeito, ou de estímulo e resposta. Então, o behaviorismo é uma teoria ambientalista. Ela tem uma ideia de que o ambiente e os estímulos ambientais é que provocam o aprendizado, a sedimentação do aprendizado e, obviamente, vão dar conta de gerar o comportamento, tá? O pai do behaviorismo é um teórico chamado Watson. Ele vai criar a ideia de behaviorismo clássico, tá? Behaviorismo clássico é a teoria de Watson. Aonde a gente quer chegar hoje? No behaviorismo radical, tá? Que é Skinner. E há algumas diferenças, há uma ideia evolutiva no conceito, mas então de um behaviorismo clássico para um behaviorismo radical, tá? O que a base do behaviorismo clássico eu já coloquei aqui para vocês. Sim, sim, João.
o behaviorismo, ele é determinista, tá? Ou seja, não existe, inclusive, o conceito de liberdade no behaviorismo, tá? A liberdade, por exemplo, seria uma concepção filosófica, né? E que seria uma invenção social para dar algum certo conforto para nós. Então, se não existe liberdade, eu tenho uma concepção mais determinista mesmo, né? Porque eu estou colocando tudo nessa relação entre causa e efeito, né? É claro que vão ter contingências ou vínculos, né, entre essa relação de causa e efeito, que vão ser mais frágeis em algumas pessoas, mais fortes em outras pessoas, tendendo a dizer de uma variação de comportamentos. Porque se é mais frágil em um, mais forte em outro, eu teria uma variação em comportamentos. Mas essas matizes de variação de comportamento no behaviorismo, João, são muito frágeis, né? Porque, tipo, no geral, a gente tem a construção de uma pessoa a partir dessa vivência. Então, assim, eu tenho uma série de comportamentos, uma pauta de comportamentos com poucas matizes. Então, sim, Sofia, nós não temos uma ideia de livre-arbítrio. Inclusive, a ideia de livre-arbitragem é uma ideia muito religiosa, tá? Por isso que eles falam que eles atingiriam o behaviorismo, atingiriam uma compreensão mais positiva e científica, tá? Porque essa liberdade de escolha, essa livre arbitragem, seria uma questão que daria conta na cultura ocidental entre o vício e a virtude, por exemplo, em Aristóteles. Na verdade, não só, na escola de Atenas em si, né? A concepção antropológica clássica do homem, ela pede o conceito de livre arbitragem, de possibilidade dentro do mundo da liberdade de escolher, né? Arbitrar é selecionar aquilo que eu quero, né? Então, se eu vou para um caminho de virtudes ou de vícios, né? Que passa uma ideia filosófica e religiosa de mundo. Ou seja, para os behavioristas, uma ideia, inclusive, romântica de mundo. Porque nós não escolheríamos para o behaviorismo. Para o behaviorista, o que acontece é, onde eu nasço, inclusive, é determinante para a minha condição de análise do mundo. Se eu nasci em um país nórdico, que tem uma cultura dos afetos diferentes de um país latino, eu vou compreender os meus afetos e esses sentimentos de uma maneira completamente diferente. Um alemão demonstrando carinho é diferente de um japonês e é diferente de um brasileiro, que é diferente de um mexicano. Então, assim, essas diferenças mostram, por exemplo, como o ambiente ele determina a nossa compreensão dos afetos. E, no bem das vezes, o que a gente está esperando é uma recompensa ou a eliminação de uma punição, que são elementos clássicos no behaviorismo, né, e que fazem parte do nosso compromisso social, com a vivência social. Você faz a coisa certa, você ganha um reforço no comportamento, isso já é behaviorismo clássico, vou falar os conceitos direitinho, mas se eu ganho um prêmio, eu ganho uma estrelinha desde muito cedo, e aí e essa estrelinha vira, depois na sociedade mais adulta, o aumento salarial, uma vida com mais prazer. Tipo, você ganhou, né? Você fez tudo o que a gente esperava que você fizesse, o seu comportamento é mais adequado. Então você ganha reforçadores positivos. Ou a eliminação de sofrimentos, que é o reforço negativo. Vamos aqui, para você, nós vamos tirar os barulhos, tal, você vai ganhar uma casa mais alta, um apartamento mais alto, porque é mais caro, não sei o quê. Então, a gente fica esperando, inclusive, os prêmios, os reforços positivos ou os reforços negativos, a gente fica esperando que os nossos comportamentos sejam reforçados por essa maneira. Tá? E
de outra maneira também, com relação à punição, e nós não queremos ser punidos. Agora, o comportamento que não é adequado, a gente pune aquele comportamento com a ideia de que a gente vá extinguir o comportamento. Tem uma ideia de behaviorismo clássica dentro do sistema penal, é que, se eu resido no o que os países que possuem pena de morte acreditam? Eles acreditam que, olha, os crimes contra a vida, eles tendem a ser reduzidos com punições maiores. Então, a ideia de perder a vida, né, é uma coisa que vem lá do talião, lá do olho por olho, dente por dente, que se eu tenderia a ficar com mais medo de cometer um crime contra a vida, porque se o cara colocar, vou pegar uma cadeinha, vou pegar, vocês talvez já escutaram essas expressões, para quem lida aí no estágio aí, já passou isso no estágio penal, o cara às vezes fala assim, o criminoso, né, enfim, delinquente, sei lá, enfim, eu vou pegar uma cadeinha. Cadeinha, tá achando que a cadeia é um negócio que não é uma punição suficiente para esse cara, não. Talvez eu tinha que ampliar ali a coerção. Então, essa régua aqui, eu não estou defendendo o modelo norte-americano, não. Muito pelo contrário, tá, gente? Mas o que a gente tem é uma estrutura behaviorista muito bem montada. Tá, olha, eu quero selecionar bons comportamentos. Para bons comportamentos, reforços positivos e eliminação de punição. Eu quero extinguir determinados comportamentos. Para a extinção de comportamentos, a linha comportamental segue punições. Tá? Então, a gente vive, de certa forma, um pouco neste mundo em que a gente escolhe poucas coisas. Vou tentar aqui falar como um behaviorista, tá? Eu acredito em liberdade, tá? Que já ficou muito claro que eu sou psicanalista. Agora, convenhamos que na estrutura social a gente pode fazer uma análise que a gente escolhe muito pouco. A gente está condicionado a fazer certas escolhas. Né? Se eu fui criado numa casa em que papai e mamãe fazem determinadas coisas, eu convivi igual com conviver com padrões alimentares. Se eu vivo numa casa em que se come vegetais, a ideia é que eu cresça como um adulto que come também vegetais. Agora, se estou numa casa em que as pessoas só comem food, sei lá, extremamente processada, né, uma comida extremamente industrializada, né, condimentada, eu tendo a comer e gostar e desenvolver um paladar que vai ter aptidão para esse tipo de comida. Então, brócolis não é uma escolha no meu mundo de livre-arbítrio, né? O brócolis, para o comportamentalismo, para o behaviorismo, foi um comportamento que foi selecionado enquanto espécie e que foi reforçado e condicionado nos aspectos alimentares familiares. Então, não é uma escolha comer brócolis. Comer brócolis no sentido de ter prazer ao me alimentar desse tipo de alimento menos processado. Né? A escolha né, muitas aspas aqui por conta do behaviorismo, a escolha dos alimentos não processados, na verdade, se dá por conta de um ambiente familiar que me fez conviver com este alimento desde muito cedo e estimulou que eu desse uma resposta positiva a essa alimentação. Então, eu estou pensando no nível nutricional, por exemplo, o que eu tenho é uma história de reforçamento grande alimentar para determinados padrões
e determinados tipos de alimentos. No nosso caso da sociedade humana, por exemplo, nós temos aí pelo menos 3.000 anos de história de espécie de reforçamento com relação ao açúcar e à gordura, tá? Então, não é fácil dizer assim, tipo, nós não gostamos de um determinado alimento ou gostamos de um determinado alimento por escolha, por livre-arbítrio. Há uma determinação biológica, orgânica, séria de predileção de certos alimentos com relação a outros. Mas vamos lá, Ana Clara coloca, professor, e como essa teoria lida com quem não se enquadra no padrão social que vive? Pune, Ana. Quem não se enquadra no padrão social que vive é punida. Tanto é punida que ela tem que se colocar ou dentro do padrão social da dita normalidade do comportamento, porque tem uma métrica, e que se ela disser, olha, hoje, vamos pegar aqui um livro de semiologia médica. A próxima aula a gente vai dar psicopatologia, né? Eu vou falar um pouquinho sobre psicopatologia. Mas está escrito lá, temos um CID, né? Código Identificador de Doenças. Né? O CID da psiquiatria é o 10. Você vê lá um atestado com o 10 no começo lá, você está sabendo que aquilo ali, a pessoa tem uma doença do espectro comportamental ou do espectro psicológico, né? Dentro dessa gama da psicologia. Então é o 10, né? Mas aí tem outros. Quando eu olho a semiologia médica, está escrito lá, tem lá para montar um diagnóstico, para fazer um diagnóstico. Vamos falar, sei lá, a pessoa tem que ter úlcera estomacal. Sei. Ou um gastroenterologista que a pessoa chega reclamando e começa a falar. A gente vai fazer a anamnese, né? Ela vai começar a falar o que ela tem, tá? Aí ela vai falar assim, olha, doutor, de manhã cedo eu acordo com uma queimação estomacal, papapá. Aí o que o médico, na verdade, ele está fazendo, e que às vezes você não vê ele fazendo, a gente não vê ele com livro de semiologia médica, ele teve que decorar aquilo ali. Ele vai chegar assim, ó, se a pessoa tiver 4 desses 10 reclames aqui, ela pode ter isso. Se ela tem 5 desses 10 aqui, ela tem isso. Se ela tem 6, se ela tem 7, se ela tem todos, opa, você tem um caso clássico de. Tem todos os. Essa semiologia é buscar os símbolos, sinais ali daquela doença. Então, na verdade uma fórmula, tá? Viver em sociedade é a mesma coisa. Primeiro, você tem que sair na rua com roupa. Todo mundo aqui vestidinho e tal. Ah, mas por quê? Porque a roupa nos protege, não sei o quê. Não, porque nós criamos uma norma social que eu tenho que me vestir. Ah, eu não gosto dessa norma social. Ah, então você vai procurar um lugar adequado para você não usar roupa. Tem uns lugares aí, campo de nudismo, não sei. Mas usar roupa é um aspecto social, é um padrão social. Nós usamos, pronto, acabou. Quem não usa roupa? Ah, vai ter uma punição. Tá lá, quer ficar peladão na rua. Louco. Ou ele vai, então, para quem não obedece o padrão social, ou é o manicômio, o hospital psiquiátrico, ou é o presídio, a cadeia. Então, percebem já também a profunda ligação entre a psicologia e o direito? Eu acho muito pouco, inclusive, uma disciplina. Porque enquanto o psicólogo, o psiquiatra, são aqueles que vão provocar o enquadramento social da loucura e vão tirar da sociedade os desvios desse padrão social que vivemos, o profissional do direito, o operador do direito, ele é o mesmo caso para a virtude e o vício social. Que é uma ideia, inclusive, higienista, sanitária, já falei sobre isso, mas de limpar a sociedade daqueles que estão com comportamentos que desviam o padrão social de convivência. Né? Então, são dois profissionais da limpeza, digamos, social.
da métrica social. A psicologia e o direito, na verdade, querem manter uma métrica de convívio social determinada. Nessa sociedade só viverão aqueles que, entendeu? Não matam, não roubam. Aí você tem um código penal todinho para te mostrar que é o seu livro de semiologia social. Tanto que, num estudo ali com o Tarek, ali na introdução ao estudo do direito, o que a gente vê? A gente quer buscar o nexo de causalidade. Na introdução ao direito penal, o que a gente quer? A gente quer o nexo causal para que essa norma seja efetivada. Afinal de contas, como é que eu determino? Ah, essa pessoa aqui fugiu o padrão. Entendeu? Então, Ana, o behaviorismo ele não foge das teorias do direito com relação a padrão social. A pergunta é como que poderia colocar, como o direito lida com esse não enquadramento do padrão social que vivemos? A pessoa não se enquadra, vai ter uma sanção. A cara dos Estados Unidos mesmo, né? Lembrei isso, beleza. Mas eles colocam o ser humano no mesmo patamar de racionalidade dos animais? Aí que tá, Sofia. E aí eu vou aproveitar essa deixa para pegar o experimento clássico pavloniano. Pra vocês entenderem o que é emparelhamento de estímulos, tá? Pavlov entendia o seguinte, ele era um fisiologista, né, que estudava, inclusive, produção de suco gástrico, né, como que as enzimas salivares e as enzimas gástricas deterioram os alimentos, né, produção de maltase, enfim, vocês já viram isso também, né, estudando fisiologia básica no ensino médio, né, estou ali mastigando comida, a saliva já é o início do processo digestório, né, então o que acontece? Pavlov estudava saliva, tá? E aí ele queria entender, então, para estudar a saliva, ele tinha um canil e ele precisava fazer extração da saliva dos cães do canil dele, né? Para colocar ali, estudar como é que a saliva funcionava, né? Ele tinha um tubo coletor que ele tentava ligar nas glândulas salivares, um frasco de mensuração da saliva. Ele criou todo um trabalho ali para entender o processo de salivação. Tá? Só que acontecia, para ele fazer o cachorrinho salivar, ele apresentava comida para o cachorro. Esse é o estudo clássico do Pavlov, tá? Em algum momento você deve ter visto isso. Eu quero colocar só os nomes aqui, os conceitos do behaviorismo aqui no estudo do Pavlov, tá? O que é o comportamento para os behavioristas no behaviorismo clássico? Eu tenho um estímulo, eu dou uma resposta. Eu tenho um estímulo, o estímulo é chamado de S. Entenda aqui que eu estou fazendo tipo uma setinha de causa e efeito. Eu vou ter uma resposta. Esse é o circuito básico do behaviorista. SR. Estímulo, resposta. Tá? Então, o que acontece? Eu mostrava, então, uma saliva. Desculpa, eu mostrava, então, a comida. O Pavlov mostrava, porque eu nunca fiz isso, né? Mas, então, o Pavlov mostrava ali a comida pro cachorro, o cachorro salivava. Por que o cachorro saliva, gente? Porque o cheiro, as sensações daquela comida ali vão provocar vontade de comer. Então, esse tipo de estímulo ele é chamado de incondicionado. Porque não foi aprendido. Ele é natural, ele é orgânico, ele é animal. Tá? Nós temos estímulos no ambiente que são incondicionados? Sim, ligados à pirâmide de Maslow. São todos aqueles que estão associados às nossas necessidades mais básicas. Então, quando eu vejo comida, se o meu estímulo é incondicionado, eu tenho uma resposta que é incondicionada. Então, óbvio, se eu vejo um alimento que eu gosto, estou com fome, salivo.
Estímulo incondicionado, resposta incondicionada. A base da vida é essa. Dormir quando está com sono, comer quando está com fome. Tá? Estímulo incondicionado, resposta incondicionada. Se eu mostro para o cachorrinho um sinete, um sino, toca um sino, ele vai latir, óbvio, né? Tá acontecendo, né? Só que esse sino para o cachorro, apito, esse barulho, não produz uma resposta no cachorro. Não tenho aqui resposta associada. Por quê? Porque esse estímulo é neutro. Coloquei um S0, que é o símbolo do estímulo neutro. Tá? Eu tenho um estímulo neutro, eu não vou ter uma resposta. Eu não tenho condição. Eu não tenho uma resposta condicionada, que estabeleceu uma contingência. Agora, se eu mostro um estímulo incondicionado mais um estímulo neutro, com o tempo, eu ter feito isso na Jamboard, né? Mas vamos lá, não tem problema não. Eu vou dar uma resposta incondicionada. Por que a resposta é incondicionada? Porque essa resposta ela está associada ao estímulo que é incondicionado. O salivar é uma resposta que está associada à comida e não ao sino. Com o tempo, vai acontecer um emparelhamento desse estímulo. Porque eu estou mostrando o sino junto com a comida. E eu não vou precisar mais mostrar a comida. Esse estímulo neutro, ele se torna um estímulo condicionado. E a resposta vai ser também uma resposta condicionada. O processo de aprendizagem infantil é basicamente isso. Então, óbvio, Sofia, que nós não estamos no mesmo patamar de racionalidade dos animais. Porque nós fazemos reflexões, digamos, mais elevadas, tá? Nós temos uma lógica construída, uma linguagem. Só que o nosso corpo coloca uma estrutura de aprendizagem que nos apresenta que as respostas comportamentais aprendidas, elas, na verdade, são respostas condicionadas. Então, esse condicionamento pavloviano, esse condicionamento do cão, ele não importa que nós sejamos mentalmente muito superiores que os cães, nós fazemos a mesma coisa. Por quê? Porque nós queremos as mesmas coisas. Essa estimulação, ela não é uma contiguidade, ela é uma contingência. Nossa, professor, como assim, contiguidade? Contiguidade é aquilo que não estabelece causa de relação entre o estímulo e a resposta. É um mito. Tipo, vou na janela de casa e cai um raio. Primeira vez. Opa, um raio, me afasto. Vou na janela de novo, cai um raio. Opa, o nosso cérebro começa a associar que a minha presença ali na janela é que faz o raio cair. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. O que é isso? Uma contiguidade. E tem pessoas que criam essas fantasias, né? Eu vou ser infeliz o resto da minha vida porque não consigo parcerias amorosas, efetivas, ou né, amigo, só tenho amigo falso, não sei o quê, não sei, e aí você tem que. Por que isso? Ah, é assim porque eu tenho uma verruga no meu nariz. É óbvio que eu estou aqui fantasiando e criando um sistema mitológico muito frágil, né? A verruga no nariz que não vai ter amigos bacanas. Mas olha, tem muitas pessoas que fazem isso. É claro que não precisa ser a verruga do nariz, pode ser outra característica que não tem nada a ver, que não tem uma relação de causa e efeito estabelecida. A pessoa é, na verdade, arrogante, extremamente seca e arrogante.
E não arruma amigos bacanas porque é seco e arrogante. E ele quer colocar a causa dessa relação de não conseguir amigos numa contingência. Ou seja, o problema é a mãe dela. Eu não tenho amigos bacanas por conta da minha mãe. E a pessoa fica ali a vida toda querendo atacar a mãe por não ter amigos legais. Tá mais prático agora o exemplo, né? Não, meu querido. O que que a pessoa vai no consultório, então, para a gente ver? Para entender que essa crença é uma crença fantasiosa. Olha, você não tem amigos legais não é por conta da sua mãe. Você não tem amigos legais porque você é um lixo de gente que só trata as pessoas mal. Trata as pessoas. Você é arrogante. Você não tem papo nenhum. Chega, a pessoa vai conversar, a pessoa só fala de si mesma. Não tem a pessoa que só fala de si mesmo, que é um porre. O cara tá ali, você vai conversar meia hora com a pessoa. É só a vida da pessoa que é o tema. Na hora que você vai chegar assim, porra, não vou poder falar nunca de mim, né? Você vai começar assim, você dá aquele passo para trás, dois passos para trás, de repente você saiu, né? Você não quer aquilo, né? Então o que acontece? A pessoa tem que aprender ali, abrir o olho e falar assim, olha, tipo, ó, sinto muito em te dizer, mas não foi a sua mãe a causa de você não ter amigos. É porque você tem bafo, né? Tem bafo, tal, é. Importante essas coisas, que é entender o vínculo de causalidade que é realmente aquilo que está estabelecido. Não é uma contiguidade, não é, desculpa, não é uma contingência. Falando errado. Não é uma contiguidade, é uma contingência. Contiguidade é o falso vínculo, tá? O verdadeiro vínculo é a contingência. Então, inclusive, eu tenho que dar uma chance às contingências, né? Tem que dar uma chance para que, né, esses comportamentos eles aconteçam, esse emparelhamento aconteça. Mas, diferente dos animais, tem que o nosso cardápio de necessidade de estímulos permite mais condicionamentos. Porque nós queremos reconhecimento, não é só comida igual o cachorro. O cachorro, às vezes, o repertório dele é bem menor, porque ele tem ali, ele quer comida, um afago, tem um carinho ali, um brincar. Aquilo ali são os reforçadores do cachorro. Nós não, nós queremos legitimidade, reconhecimento, afeto, status. Ó, percebam que a linha é grande. A gente não quer comer qualquer coisa. A gente quer comer o, né? Então a gente tem toda uma construção simbólica, né, digamos, temos uma construção de reforçadores muito mais ampla que os animais. Então, nós não estamos no mesmo patamar, tá? Então, nós vamos além. Mas percebam que entre este estímulo e a resposta, para ter efetivação dessa resposta, eu tenho que ter um vínculo necessário de contingência, tá? Então, eu tenho, na verdade, com Pavlov, e obviamente na leitura de Watson também, estímulos não condicionados se transformando em estímulos condicionados. E, obviamente, respostas que são incondicionadas sendo associados a esses estímulos, gerando respostas condicionadas. Então, eu entro como ser respondente no comportamento, e, obviamente, o ambiente me ensina com essa estimulação. Então, para o behaviorismo, nós somos ou mal estimulados, ou os reforçadores aqui, os operantes, não estão presentes. Agora, vamos sair, então, de Watson e partir para o Skinner. Poderia pegar aqui outros conceitos que eu selecionei aqui no meu material, que é o que eu vou passar para vocês também, que é generalização e descriminalização de estímulos, que é tipo, generalização, gente, é quando eu tenho estímulos condicionados muito próximos a outros estímulos, eu tento dizer que são todos iguais. E discriminar, eu tenho a ideia de que eu estou selecionando, são estímulos muito parecidos, eu estou dizendo que é um daqueles ali que são parecidos. Quanto mais
discriminados são os estímulos, maior, digamos, é o meu cardápio comportamental. A vida é selecionar esses estímulos. Crianças têm estímulos mais generalizados. Eles não entendem a diferença entre ser colega e ser amigo, por exemplo. Crianças e o meu pai, né? Meu pai diz que meu pai é igual o Roberto Carlos. Ele diz que ele tem 1 milhão de amigos. Ele vê 2 vezes a pessoa lá na rua, não sei, talvez seja o seu pai também. Né? Meu pai tem generalizações mais do que algumas discriminações. Ele fala assim, ele vê o cara, mas fulano, não sei o que, é meu amigo. Eu falo assim, pai, não é seu amigo. Seu amigo é fulaninho, ciclaninho, você vê todo dia, você convida para vir na sua casa, você convida fulano para vir na sua casa? Não convido para vir na sua casa. Então ele não é seu amigo, né? Então, quer dizer, assim, a gente poderia falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre generalização e discriminação, mas para nós aqui no direito não teria tanta eficiência isso, tá? Óbvio que esses comportamentos têm significados evolutivos, tá? Muitos significados evolutivos, né? Por exemplo, nosso corpo reconhece já alimentos que não fazem bem. A ânsia, por exemplo, de vômito é um comportamento selecionado na espécie. Porque se eu ficasse com aquilo ali, não tivesse esse anverso do peristaltismo, né? Se eu não tivesse a ânsia, eu morreria. Então, é óbvio que os comportamentos eles passam por modelos evolutivos, tá? As fobias são ocasionadas por relações de estímulos, são, né? Os medos que a gente tem, por exemplo, também são ocasionados por estímulos ruins, digamos. Então, vou dar respostas ruins, né? Aí eu tenho um exemplo do Watson, né, dentro do behaviorismo clássico, que é o do pequeno Albert. O que o Watson fez? Né? O Watson gerou muitos traumas aí na vida de algumas crianças. Ele dava um susto na criança quando ela era apresentada coisas felpudas, né? Algodão, enfim, ele apresentava uma coisa, uma máscara de fantasia e foi desenvolvendo na criança o chorar. A criança, então, depois de um tempo, começa a olhar para a máscara de coelho e chorar, porque ela foi traumatizada com aquilo ali. A resposta da criança condicionada é o choro diante do estímulo que foi condicionado, porque ninguém nasce com medo de palhaço. Vamos pegar o Watson e já vamos jogar para outra coisa. Ninguém nasce com medo de palhaço. Eu só tenho medo de palhaço, tenho medo de aranha. Ninguém nasce com medo de aranha. Esse medo ele é uma resposta condicionada a um certo padrão de estimulação que aconteceu em algum momento na sua vida. Então, eu tenho como fazer uma dessensibilização sistemática para tentar acabar com essa fobia. Mas, mais uma vez, é um comportamento que foi selecionado para você, tá? E aí, o que acontece? Qual a diferença que a gente sai do behaviorismo clássico e entra no behaviorismo radical do Skinner, que é hoje a teoria que a gente de fato usa? É que o Skinner, no behaviorismo, é que o Skinner entende que esse processo de criar condição, estabelecer a contiguidade no comportamento, ele passa por um operante, por um operador, tá? Que é o seguinte, no behaviorismo clássico, a gente tinha seleções muito naturais de comportamento. Comida, sono, medo, respostas muito naturais. E aí o Skinner pensava assim, mas como ensinar coisas que não são naturais? Porque, tipo, nós fazemos coisas que não são naturais. Sei lá, eu ando de carro, eu utilizo a linguagem. Isso não é um comportamento cultural aprendido. Como que essa cultura é aprendida? Aí ele cria uma caixa, tá? Que vai ser conhecida como gaiola ou caixa de Skinner, e coloca um ratinho lá.
Você já deve ter visto isso. É o Pink e o cérebro do desenho, tá? Que tem um lugar para caminhar ali dentro, tem uma aguinha, tal. Mas diferente de só viver ali dentro, a caixa de Skinner era o seguinte: tinha uma alavanca. E na alavanca, se o bichinho aperta a alavanca, ele ganha uma gotinha de água. Essa é a base, a primeira caixa de Skinner, tá? Aperta a alavanca, ganha uma gota de água. Aí você faz assim, qual que é o princípio disso aí? Qual que é a ideia disso aí? Primeiro, o rato tem que estar com sede para dar certo. Ele tem que precisar daquela água ali desesperadamente. Se ele tiver com a barriga cheia, tiver com água tranquila, ele não vai usar satisfatoriamente os condicionamentos operantes, tá? Ele tem que estar na necessidade, na precisância, né? Tem que estar na querência, tá? Precisa daquilo ali. Aí acontece, por que que esse behaviorismo ele é radical? Porque ele ultrapassa em muito as questões apenas ambientais, tipo um rato apertar uma alavanca. Para que um rato vai apertar uma alavanca? Na verdade, eu não estou pensando nem no rato apertar a alavanca. Eu estou pensando em ensinar o rato a contar. Eu quero que o rato conte até 10. E estabeleço que esse padrão de comportamento do rato, contar até 10, é importante. Eu quero selecionar esse comportamento. Gente, eu já tive um rato no laboratório de AEC quando estava na graduação de psicologia. Hoje não, nem existe mais esses laboratórios, tá proibido o uso de animais para isso, porque já sabe que funciona, então não precisa ficar maltratando os bichinhos ali, né? Hoje a psicologia andou um pouquinho, né, e não tem mais laboratório de AEC. Mas, nossa, o tempo está passando, né? E aí o que acontece? Nós tínhamos, na minha graduação em psicologia, lá o laboratório de AE, que deixava os ratinhos com fome, com sede, colocava lá na caixa de Skinner e para a gente ver isso aí funcionando. E eu ensinei meu rato a contar até 10. Tá? Então vamos lá. Como ensinar um rato a contar até 10? O ratinho vai fuça, 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 na primeira vez que está ali, a primeira vez que ele entra dentro da caixa de Skinner. E, de repente, com sede, procurando comida, não acha nada, reconhecendo o território, com medo, faz um xixi, cocô, tá ali com fome, sede. Ele vai e encosta na alavanca, a gente vai com o mecanismo fora ali, analisando e libera uma gota de água. O que a gente está fazendo? Um emparelhamento de estímulo normal do Pavlov, só que para algo além, dando um reforço positivo, que é o prêmio. Ele ganhou um reforço positivo, uma gota d'água. Aí ele descobre, então, que a alavanca da água. Descobre, tem um insight, o rato está pensando? Não, a gente está fazendo um processo de contiguidade, de condicionamento, de reforço desse comportamento por intermédio de um reforço positivo. Água, beber água, tô com sede, quero água. O ratinho, quando prende isso, gente, endoida. Ele começa lá, aperta a alavanca, gota d'água. A gente coloca no automático. Aperta a alavanca, gota d'água. Aperta a alavanca, gota d'água. E vai se saciando, gota d'água. Ele aprendeu, ele tem uma resposta condicionada a pressionar a alavanca. Beleza, isso foi uma semana. Volto, ratinho, dou comida, tal, cuido bem do ratinho, beleza. Se a minha aula vai ser sexta-feira, quarta-feira, ó, boa vida do ratinho, acabou. Deixa o ratinho com fome na quinta, na sexta, já está de novo preparado para aprender coisas novas. Coloca o ratinho lá na caixa. Rapaz, o ratinho tem memória boa. Ele não vai ficar fuçar, vai gastar meia hora para achar a alavanca de novo. Colocou ele na caixa, tá com fome, com sede,
direto na alavanca. Vai lá na alavanca, água. Água. Rapaz, o ratinho virou um apertador de alavanca. Tá? Na terceira semana já começa a sacanagem. De novo, alimento, ratinho, beleza, tal. Chegou quarta-feira, dieta pro ratinho, sem comida, sem água. Quinta todas com fome. Sexta ele tá pronto para aprender. Coloco ele lá de novo. E aí a sacanagem vai ser o seguinte. Ele aperta a alavanca uma vez, eu ajeitei a caixa de Skinner, e não vai sair água. Ele aperta a alavanca a segunda vez e sai água. Aquele movimento que ele tinha, aquele comportamento de apertar a alavanca e olhar para ver se tem água, ele vai começar a fazer e vai ver que uma vez ele se frustra. Não tem água. Só tem na segunda. Então ele aperta, olha, não tem água. Oba, beleza. Aperta de novo, não tem água. Poxa. Aperta de novo, tem água. Olha o comportamento que a gente vai estar selecionando no ratinho. Ele já vai começar a não olhar na vez frustrada. E ele vai apertar a alavanca 2 vezes para procurar. Ele não vai procurar mais na vez que não tá, porque ele sabe que ele tem que apertar 2 vezes. Então a ratinho tá lá. 1, 2, vai pegar a água. Ele já sabe contar até 2. A gente rapidamente consegue, semana por semana, a fazer o ratinho chegar lá, ele vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai pegar a água dele, porque ele sabe que vai estar na 10ª vez. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai lá pegar água. Ele não vai na 7ª vez olhar, porque ele sabe que não vai ter água. Ou seja, ratos sabem contar? Ratos sabem contar. É claro que ele não tem aí, vou voltar a você, Sofia, ele não vai chegar, pegar um caderno e fazer uma equação de Schrödinger e vai falar aqui, ó, beleza, aqui. Né? X é o número de apertos da água, de apertos da alavanca, né? Que vai ser igual ao número de... Ele não vai fazer um cálculo. Então, ele não está nesse nível de sofisticação cerebral. Mas ele vai aprender coisas que o cérebro dele permite. E a ideia é que os reforçadores permitem que esse, no caso, a água, vai permitir que ele, então, aprenda. Tá? Às vezes a gente acha que tem sofisticação cerebral, mas somos um bando de ratinho também. Aí, Sofia, você foi muito de emersoniana aí, né? Tô lembrando o vídeo que o Matheus mandou para mim. Né? Quer dizer, você é má também, né, Sofia? Puxando a alavanca do... Claro, mas é isso mesmo que é a ideia. Nós, na verdade, aí né, eu não posso falar nada, né, deixa eu ver até se aparece aqui no coisa aqui, né, esconder aqui, né, eu tenho aqui gravado aqui no meu braço aqui algumas pessoas, né, que tem o Freud aqui, ó, as pessoas aqui, Nietzsche, né, tem o Paulo Freire, nem dá para ver direito, ao contrário, mas enfim, as marcas. E aí o que acontece? Mas sim, nós apertamos a alavanca do sistema. Eu não diria nem que apertamos a alavanca do sistema, nós somos o sistema. Essa ideia de achar que nós somos um elemento que escolhe na Matrix, né, igual lá o dilema das redes, né, nós somos, na verdade, o sistema. Nós não apenas alimentamos o sistema, nós damos a condição primordial para essa lei de reforçadores. Porque, enquanto animais, a nossa racionalidade cria uma plasticidade do entendimento, da interpretação dos fenômenos. Mas nós continuamos a vivência desses fenômenos como determinados, porque esse esquema não é um esquema social. Gente, todo esquema que é social é um esquema humano, na verdade. É social porque é humano. Não está fora de nós. Nós não chegamos e simplesmente nascemos neste mundo. Você pode chegar como um pequeno revolucionário e dizer
Esse mundo capitalista, como se você fosse um ET que fosse ali jogado naquele sistema. Não, nós damos condição para o estabelecimento do sistema. Nós somos o sistema, né? Então, obviamente que nós aprendemos a conviver nessa sistemática, mas nós damos possibilidade, condição de existência desse sistema, tá? E esse esquema, por exemplo, inclusive, a ideia desses reforçadores positivos. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Reforço positivo é aquilo que tende a condicionar mais rapidamente ou mais eficazmente um comportamento. É o prêmio, tá? É a gota de água ou o alimento que eu dou para o ratinho. E aí, eu posso fazer o labirinto. Vocês já viram com certeza aqueles labirintos que eu coloco o ratinho de um lado e ele vai ter que aprender o melhor caminho para chegar até o alimento. Eles aprendem o caminho de fato. Nós, igualmente, aprendemos este caminho. Nós vamos até caminhos e por tentativa e erro. Olha, eu percebi que não dá certo determinada parte do caminho. E aí, com as crianças, vou dando reforço positivo para eles. Ou, para o Skinner, reforços negativos. Tá? Que são o quê? Tirar uma coisa que a pessoa não quer. E a gente faz isso direto. A gente toma um remédio para cefaleia, a gente, quando está muito barulho em casa, a gente fecha a porta do quarto. Quando está passando um programa muito ruim na televisão, eu mudo de canal. O que é isso? É um reforço negativo. Eu também, reforço positivo é ganhar uma coisa boa. Reforço negativo é tirar uma coisa ruim. Me afastar de alguma coisa que eu não quero. E ainda tem o esquema da punição, que seria, para nós aqui, a cereja de bolo no direito, que é o quê? A punição como um equivalente comportamental para tirar ou extinguir um determinado comportamento. A questão é que a gente sabe já no behaviorismo há algum tempo já que reforçadores positivos são melhores do que punições a nível de comportamento. Pensa o seguinte, o que é um reforço positivo a nível social? Política pública. Dar alguma coisa a nível comportamental é mais eficiente do que punir, do que tirar alguma coisa. A cadeia é o quê? Qual que é a punição a nível comportamental do presídio? Você está tirando alguma coisa para diminuir o comportamento. Você está te privando a liberdade para você extinguir um determinado crime. Será que talvez não fosse melhor a nível comportamental? Não estou falando que é premiar o comportamento que eu não quero, porque senão estou condicionando, né, gente? Né? Eu estou querendo dizer, será que não era melhor dar políticas públicas para não cometer o ato criminal? O estabelecimento de políticas públicas? É óbvio que o cara já está privado, igual o rato. Pensa o seguinte, o cara está privado, igual o rato. Eu estou privado de saúde, eu estou privado de educação, eu estou privado de emprego, eu estou privado de um bocado de coisa. Aí, o primeiro cara que me vem dar uma gota d'água é o traficante do morro. Ele vem e chega assim, olha, vamos fazer um esquema aqui, você dá para o crime 20 anos da sua vida. E você vai ter tênis, status, uma vida louca, mano. Tá. O que é isso? Por que o cara entra nessa? Se eu tenho uma visão internalista, eu posso dizer, ele entra nessa porque ele é uma pessoa má, porque ele foi tolo, iludido, porque ele tinha que ter força de vontade. Gente, será que é só isso? Força de vontade? O cara não entrar numa vida de cometimento de crime? Será que para o não cometimento de crime eu tenho que ter quesitos para além dos morais? Porque é muito fácil você fazer uma interpretação moralista. Ah, porque tem fulano, que eu sou o Jamerson, um exemplo disso.
minha família passou por muitas dificuldades, eu sou uma pessoa boa, não entrei nessa, estudei, estou na universidade, não sei o quê. Se for assim, se a gente criar esse esquema só meritório, eu não vou entender que políticas públicas e sociais, elas querem criar um sistema de pesos e contrapesos, uma balança aqui de freios, de regulagem do sistema, que não concede as mesmas oportunidades para todos. E aí eu vou começar a entender, ó, tipo, não estou falando em entender do ponto de vista de não punir, porque vai ter que ser punido, gente. Cometeu crime, direito positivado, vai ter que receber a sua sançãozinha. Ele pode, mas o lance é, se ele entende que é uma cadeinha, já está sinalizando de que aquilo ali não vai dar certo, que precisava de ter alguma outra coisa. Que nós precisamos de condições reformistas para o entendimento dessa sociedade que vivemos hoje, que não é mais mono-reforçadora, ela é pluri-reforçadora. E talvez ir para a cadeia, o cara está esperando já ir para a cadeia. Porque talvez eu tenha reforçadores muito mais bacanas na cadeia. Ele não vai perder coisas que ele... Ou ele tem que perder coisas realmente que fazem falta, ou ele tem que ganhar antes coisas realmente valiosas para que ele não vá mais, Jameson, acontece também. Você é um esquerdista do caralho, né? Você tem que perceber que a sociedade não é assim que funciona, que tem gente que ganha Bolsa Família e é marginal. Você não está entendendo que o mundo não é assim, que tem gente que ganha coisas e não dá valor para essas coisas. Tipo, velho, se você vai ser uma pessoa feliz com a Bolsa Família, abre mão das suas coisas, vai viver de Bolsa Família, velho. Se você acha que Bolsa Família é suficiente para você, troca aí. Vamos trocar? Troca aí, brother. Troca aí, vamos trocar. Você pega a sua vida que você tem hoje, vamos trocar para uma Bolsa Família. Para dizer que, então, porque recebe um salário, que seja, que a situação ali vai, um vale gás, a situação vai resolver. Claro que a gente tem que voltar aqui na música do Titãs, né? A gente não quer só comida, né, Maria? A gente não quer só comida. As pessoas também não querem só comida. Então, é para acabar mesmo a aula, Maria. Tá no finalzinho, eu juro que tá no final. Maria Chiara Souza Miranda. Maria Chiara. Os eleitores do Bolsonaro pira, velho. Sacanagem, tá? Mas o lance é, o comportamento, ele possui um processo de estimulação outro, que é muito mais complicado e que a gente tem que pensar qual o funcionamento disso. E um dos caminhos é, obviamente, o estabelecimento de políticas públicas não feitas a toque de caixa como nós temos hoje, mas, de fato, reforçadoras. Políticas públicas reforçadoras. Em que a pessoa está ali empenhada, que não é só redistributiva de renda, mas que, de fato, possibilite o crescimento daquele sujeito que está privado mesmo, de coisas elementares. Tá? E que, obviamente, alguém vai dar esses reforçadores. E a cadeia do crime é uma rede sistemática. Hoje, nós não temos assim, o tráfico não pode ser entendido como uma pessoa. O tráfico é uma rede. É um rizoma. Para quem é da roça, sabe bem o que é um rizoma. Rizoma é bananeira. Quando uma bananeira dá o cacho de banana dela, ela não vai dar mais banana. O que o cara faz, o agricultor tem que fazer? Ele tem que cortar aquela bananeira. E aí vai acontecer, vai nascer outras. Porque aquele caule que a gente pensa que aquele caule ali é uma bananeira inteira. Ela não é. Tem uma moita de bananeiras. É um rizoma. A ideia de grama. Não tem uma raiz pronta, apical, ali num determinado lugar. É um rizoma.
Então, a criminalidade, por exemplo, não é uma pessoa. Porque se fosse assim, eu simplesmente cortava a cabeça dessa pessoa e acabava a criminalidade. A criminalidade é uma rede. Então, a gente tem que fazer análises mais sérias para entender que não é só o indivíduo que é o culpado. É óbvio que tem que ter a punição para aquele indivíduo ali. Mas quando eu estou atingindo aquele indivíduo, eu estou querendo, na verdade, atingir o rizoma. E aí o problema é o seguinte: encarcerei 5, 6, 10, 20 chefes de boca em Vitória. Imediatamente, quando eu tiro esse sujeito da sociedade, outro cara da rede sobe para ser chefe da boca. A boca não fica sem chefe, porque ela é o quê? É um rizoma. Então, eu não resolvi o problema do tráfico de drogas apenas encarcerando os traficantes. Eu tenho que criar um sistema social de análise que dê conta desses comportamentos, para extinguir esses comportamentos, tá? E pensar aí a rede de uma outra maneira. Por fim, sei que já alonguei, o comportamento seria condicionado pelas consequências, então, para o Skinner, Sofia, o comportamento, então, ele é condicionado pelos reforçadores. Reforçadores positivos, negativos e pelas punições. Ou seja, o comportamento ele tem que ser, então, acelerado ou extinguido, né, pela rede das condições. Então, sim, o comportamento ele é condicionado pelas consequências. Porque pelo estímulo e por essas consequências. Eu preciso de estímulos bons, né, moral, né, mas preciso de bons estímulos para bons comportamentos. Mas, Emerson, talvez tenha uma coisa errada aí, porque tem pessoas que são bem estimuladas a vida toda e têm comportamentos ruins do mesmo jeito. Sim. Mas eu acho que a regra vale mais do que a exceção, né? Tipo, eu tenho mais gente boa sendo criada com bons condicionantes do que gente ruim. Se fosse assim, então, vamos deixar condicionar de qualquer jeito. E aí eu vou falar assim por aquela, tipo, uma leitura paterna, né? Ninguém quer o pior para o seu filho, né? Do mesmo jeito que nós não queremos o mal para nós e para aqueles que virão a partir de nós, né? Existe um pacto social que nós temos que dar conta, tá? Enfim, gente, queria agradecer imensamente a presença de vocês, dizer que é sempre muito bom chegarmos na quarta-feira, né? E aí vou colocar o material que está faltando lá na sala e a gente se vê então na próxima aula. Boas reflexões. Pena que se a gente tivesse na sala de aula, esse tema ia ter gerado muita muvuca, né? Queria saudades das nossas muvucas, tá? Né? Para vocês, gente, eu queria uma optativa depois só de psicanálise, a gente pensa em algum treco, tá? Então, ó, beijão, grande abraço, tchau, tchau. Valeu.